Cara, tem coisa que parece bobagem, né? Só que aí quando você vai analisar, aquela bobagem pode te trazer tanto aprendizado sobre você mesmo, que eu acho que é muito mais inteligente da sua parte você só aceitar e não desprezar, sabe? Não deixar passar e achar, não, é normal, é assim mesmo. Não. Às vezes não é normal, não. Você tem que olhar para aquela sombrinha ali que apareceu e dizer, ela faz parte de mim, e aí? O que foi que aconteceu? Aqui em Brasília tudo é longe, gente, tudo é muito longe, eu acho. No meu caso, eu tava indo pro centro espírita. E aí eu tinha que estar lá às 8 horas da manhã. Eu acordei cedo, me arrumei rapidamente, me organizei para sair antes do horário. Aí eu deixei de pegar o ônibus das 6h25 para chegar mais cedo, ficar esperando lá, para pegar o ônibus das 7 com a intenção de chegar alguns minutos antes e não ficar esperando tanto. Moral da história, eu cheguei meia hora atrasada. Se vocês já tiveram oportunidade de ir em centro espírita, eles são extremamente pontuais. Se o compromisso for às 8 horas, é às 8 horas. Porque tem essa questão de que tudo no centro espírita envolve não apenas isso aqui físico que a gente vê, envolve também toda uma logística com a espiritualidade amiga que dá aquela assistência para o centro espírita em questão. Então, por uma questão de respeito, não só com os outros encarnados, né? Porque quando você é pontual, você tá dizendo, eu respeito vocês, né? Quando você não é, é o contrário. Você tá achando que o seu tempo é mais valioso do que o do outro, não é verdade? É verdade. Mas não apenas com essa preocupação de valorizar o tempo das pessoas que chegaram no horário, independentemente das circunstâncias, elas chegaram no horário combinado. Mas também como um respeito à espiritualidade que se locomoveu, que se organizou, que preparou toda uma logística para estar ali disponível para ajudar naquele momento, naquele horário. É assim que funciona, tá, gente? No centro espírita é bem assim. E aí eu cheguei e me dei conta que eu não ia ser atendida. Aí eu falei, gente, tem como eu tomar um passezinho aí em qualquer lugar só pra dizer assim, vim e não dei viagem perdida, me dê ao menos um passezinho, aí me levaram para uma outra sala. Tinha outras pessoas e eu tomei o passe e fui embora. Só que aí, antes de eu ir para chegar em casa, eu tive que ir para parada de ônibus para esperar meu ônibus para poder voltar para casa, né? Porque eu não sou motorizada. Nessa, eu fiquei esperando um tempo considerável na parada. E isso começou a me estressar muito. Aí eu vou aqui do lado, vou comprar um chocolate quente aqui no McDonald's e é o tempo que o ônibus passa. Fui, comprei o meu chocolate quente. Eu tomei todo o meu chocolate quente na parada e o ônibus não passou. Aí eu fiquei um pouco mais chateada. Olhei pro lado, olhei pro outro. Ai, ali tem um hortifruti. Acho que eu vou dar uma olhadinha lá enquanto esse ônibus chega. Não fui. Resolvi ficar na parada. Já tinha passado o quê? Uns 40 minutos eu nessa ladainha, né? E eu sei que o tempo foi passando, o ônibus não passava, tava chovendo. E eu comecei a ficar muito estressada, sozinha na parada. Falei, pronto, tô tendo um ataque espiritual aqui, estão me testando. Eu comecei a ficar com ódio tão grande, porque o ônibus não via, e eu comecei a pensar assim, sair de casa pra nada, pra dar viagem perdida. Eu vou ter que trabalhar daqui a pouco, eu acordei cedo, eu me organizei, eu saí com um tempo hábil para chegar na hora marcada. Aí esses ônibus velho nojento fica demorando, esse trânsito velho nojento cheio de carro, parece que esse povo não gosta de andar de bicicleta. Pois é, comecei a culpar Deus e o buraco de Raimundo, mas eu não conseguia perceber ali que na verdade eu só tava ali, naquela parada, naquele frio, debaixo de chuva, num dia útil, quando na verdade eu não precisava estar passando por aquilo, porque eu fui responsável. Eu resolvi correr o risco de sair um pouco mais tarde de casa e é isso. A culpa foi minha, não foi de ninguém. Eu sei que passou tipo uma hora eu na parada sem brincadeira. E aí eu falei, velho, eu não vou ficar aqui se eu tava o quê? Na L2. Eu vou andar e vou procurar a W3. E fui andando lá pra W3. Só que no caminho, gente, no trajeto da L2 pra W3, gente, eu reclamava tanto. Eu resmungava tanto. Eu xingava tanto o invisível, o universo. Cheguei ao ponto de dizer assim, eu não vou vir mais não pra esse negócio mais não. Ah, eu venho pra cá pra dar viagem perdida? Eu sendo feita de besta? Eu mesmo que me fiz de besta. Culpando os espíritos me fez de besta. Fazia tanto tempo, gente, que eu não me pegava tão negativa. Verdadeiramente assim, porque a gente sempre tem altos e baixos, né? Então, de vez em quando, você tá bem e no outro dia você não tá tão bem. Isso é normal.
Você tá num dia que você quer ficar mais calado, você tá num dia que você não tá pra muita brincadeira, que você não tá toda alegrinha, como você costuma ser, e esse é um ponto muito complicado pra quem é expansiva como eu, uma pessoa muito brincalhona, muito divertida, que tá sempre sorrindo, é que no dia que você tá mal e não consegue disfarçar que tá mal, ou seja, naquele dia, naquele único dia que você chegar aonde você tá acostumado a ir e você não se mostrar essa pessoa que você já acostumou todo mundo que você é, ou seja, se você não tirar brincadeirinha, não for divertidinha, for uma pessoa ranzinzinha, caladinha na suazinha, as pessoas vão cobrar. Não estranhe se elas acharem que você está daquele jeito por causa delas. Aconteceu alguma coisa, eu fiz alguma coisa pra Anitta e ela tá assim comigo. Meu olho tá fechandinho porque eu tô com sono, porque já são 1h01. Gente, eu sou uma bruxa das horas. Vou fazer uma prece. Ô, Senhor Jesus, me dê juízo. Ai, do que eu tava falando? Tá, voltando. Fazia tempo que eu não percebia, não me pegava assim, tão estressada por um motivo tão pequeno e tão negativo, assim, tão revoltada com coisas que eu não deveria estar revoltada. Aí eu me lembrei que eu tive 2 episódios há alguns anos que foram parecidos. Teve um deles que eu tava, tipo, dentro do meu quarto. E aí eu tive um estresse com alguma coisa pequena que aconteceu, sozinha dentro do meu quarto. Alguma coisa eu não consegui fazer ali na hora e fiquei estressada. E aí, simplesmente, eu peguei o meu notebook e estraçalhei meu notebook na parede. Detalhe, esse notebook eu havia conquistado com muito trabalho, com muito suor. Eu precisava desse notebook demais, ele me ajudava em muitas tarefas. Extravasei aquele meu estresse naquele objeto material que eu havia lutado tanto para conquistar. Estraçalhei, gente, na parede. Tá, tá, tá. E aí, depois que eu vi que eu tinha feito aquilo, a raiva tinha passado, veio o arrependimento, óbvio, né? E o dinheiro jogado no lixo por mim. Eu fiquei, caraca, velho, eu sou muito descontrolada. E essa não tinha sido a primeira vez que eu tinha quebrado um notebook da mesma maneira. Porque eu já havia quebrado um notebook no trabalho uma vez, era meu notebook. Também tinha comprado com muito suor. E eu tive um estresse no trabalho e eu quebrei esse notebook no trabalho. Eu sempre senti muita vergonha de falar essa história. Porque eu acho que esses 2 momentos em que eu quebrei esses notebooks, eles evidenciam um eu muito descontrolado, muito desequilibrado emocionalmente. E eu acho que não é fácil para ninguém admitir para si mesmo que é descontrolado emocionalmente. Foram situações assim que eu não acredito que eu fiz isso depois que passou. Mas eu fiz, mas assim, eu tenho a sensação de que isso não foi em vão. Isso aconteceu para eu buscar ajuda psicológica, que foi o que eu fiz, né? Eu descobri muitas coisas sobre mim depois desses fatos. E aí até juntando com esse acontecimento da semana passada, né? Que eu saí no meio da rua. Gente, eu saí no meio da rua, falando alto, reclamando. Coisa de doido. Eu sou cheia de sombras. Eu sou cheia de sombras, apesar de eu me esforçar para mostrar mais as minhas luzes do que as minhas sombras para os outros. Eu tenho muitas sombras. E eu acho uma delícia falar isso com a boca cheia, porque eu sempre tive medo de falar isso. Eu sempre tive vergonha de falar isso. Porque quando a gente fala isso, quando a gente tem coragem de, sabe, aceitar uma situação que é só sua, aceitar uma questão que é sua, um defeito, esse é o primeiro passo para você tentar melhorar esse aspecto aí, que não te define. Você não é só essa sombra que você descobriu aí do nada, num momento em que você perdeu as estribeiras. Não, você também é luz, é sol, é calor, é verão. Marquinha de fita aqui, ó, na praia. Bem bonita e bem bela de vez em quando também. Às vezes a gente se culpa tanto, se condena mesmo, né? Nossa, eu fiz esse negócio errado.
eu não presto. Aí você se definiu ali pro resto da vida, aí você se condena, você se martiriza. Ai, eu mandei uma mensagem e eu acho que a pessoa interpretou de tal maneira. Aí você fica remoendo aquilo, você fica tentando fazer a pessoa entender e manda mais outra mensagem. Aí quando você menos percebe, você tá piorando o que já tava pior. Porque você não teve a capacidade de falar assim, mano, é isso. Naquele momento, foi isso que aconteceu. Eu tenho consciência de que eu não sou essa pessoa que cometeu esse deslize. Tutupau, não sou. Eu me conheço um pouquinho que seja, ao menos um tiquinho, porque eu acho que a gente não se conhece muito bem. Falta muito ainda. Quanto mais você tenta se conhecer, mais você se dá conta que se você continuar nessa busca, você vai continuar se surpreendendo. Com tanta marmota que tu vai descobrir sobre você mesmo. Mas é tão divertido você se deparar com versões suas que até ontem eram desconhecidas para você. Você já parou para pensar nisso? O tanto que você enriquece quando você aprende um pouco mais sobre você mesmo. Isso é amor próprio também, não é não? Eu acho que é. Não é não? E amar a nós mesmos é o primeiro passo. Porque como é que a gente vai amar o próximo sem amar a nós mesmos? E como é que a gente vai amar a nós mesmos se a gente não se aceita, mulher? Acolha suas sombras. Clichê, né? Bem papo de gratiluz. Foda-se. Esse é o meu papo de gratiluz.